Estão vendo aí, pessoal? Tá na tela. O que a gente viu aqui, então, foi essa questão de treinar o modelo do zero. Lembrando, né, essa Resident 18, esse é o modelo do PyTorch, mas a gente implementou ela já, que é várias camadas de convolução, o res, né, de residual que recebe no ar, porque tem aquele atalho, tem os poolings e tudo mais, né? Mas o que a gente vai ver agora ao invés da gente ter que treinar esse modelo do zero, a gente pode refinar ele. O modelo que já foi pré-treinado em outro dataset. E, em geral, especialmente em classificação, é muito comum o modelo, a gente ter disponível para a gente modelos pré-treinados no dataset que chama ImageNet. Eu peguei uns links aqui, deixa eu procurar aqui. Esse dataset ImageNet. O ImageNet é importante mencionar, né? O ImageNet em si, acho que não dá para ver aí, o dataset completo ele tem mais de 14 milhões de imagens e mais de 21 mil classes. Hoje em dia até que é comum usar esse dataset completo também, só que ele é muito grande, certo? É mais de 1 TB de imagem, é gigantesco isso aqui. Então, na verdade, um dataset que é muito comum ser usado para pré-treinar modelos é o chamado ImageNet 2012. E às vezes ele aparece com o nome também de ILSVRC. ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, se não me engano. Que o dataset 2012, às vezes ele aparece com o nome ImageNet 2012 ou ImageNet 1K, que é um conjunto de imagens que são um subset do ImageNet. São um subset de mais ou menos 1.200.000 imagens, que estão divididas em 1.000 classes. Tem um repositório do GitHub que eu achei aqui, que eles colocaram um exemplo de cada categoria desse subset do ImageNet, que, lembrando, tem 1.000 classes do dataset. E aí, por exemplo, uma das classes é o peixe, que em português não sei o que é, goldfish, tubarão branco, tubarão tigre, tubarão martelo, tem uma pessoa na imagem. No ImageNet não tem a classe pessoa, então isso não tem problema. Aqui a classe dessa imagem teria que ser tubarão martelo. Tem raia, avestruz, tem de tudo, né? Várias espécies de pássaro. Tem lagartos, tartarugas, cobra, aranha, enfim, a gente nem carregou tudo. Se eu não me engano, tem 120 espécies de cachorro também. Aqui, diferentes espécies, beagle, passer round, o GitHub não está carregando tudo. Tem um bulldog francês dormindo ali. Tem insetos também, mamíferos, né, coelho. Aqui tem mais animais, mas você também tem violoncelo. Nossa, chainmail, motosserra, cerca de arame, né? Corrente, tem uma classe só para identificar corrente. Então, é um grande número, 1.000 classes é bastante coisa, sabe? Cinema é uma das classes também, chaminé, igreja. Então é um dataset gigantesco, mais de 1 milhão de imagens e com um monte de classes diferentes de animais, de objetos, de conceitos, até kimono. Tem um balão ali, aparentemente. Balão. Questão de ginástica artística lá, né? Sumo. Basquete. Pijama. Então dá para ver que é um dataset bem completo. Estojo, fotocopiador, uma das classes do ImageNet. Eu nem conheço todas as classes, né? Porque é quase impossível. Poncho, mesa de sinuca. Imagine o modelo identificar que aqui tem uma mesa de sinuca, né? Até com humanos, às vezes é difícil. Então a ImageNet tem um monte de categorias diferentes. Então, um modelo treinado nesse dataset, é esperado que ele seja um modelo que consiga
se ele consegue uma boa acurácia no ImageNet, né? E hoje em dia os modelos estão com uma acurácia ali entre 85% e 90% no ImageNet. César, Oi? é que eu que não acompanho muito essa coisa de segmentação, de classificação natural. Tem, tipo, algumas classes que é muito difícil de segmentar, que erra muito. Tipo, mesa de sinuca é um negócio bem específico, né? Isso. Alguns Ou é mais ou artigos, menos tudo fica mais ou menos igual ali. não, alguns artigos analisam as classes mais difíceis. tá. Tem algumas classes que são, se não me engano, motosserra é uma classe difícil. Motosserra é um negócio meio padrão, né? Até devia ser fácil. A de corrente também é uma classe bem difícil da aqui. Imagine uma imagem, tem que classificar como corrente. E a corrente pode estar de diferentes tamanhos, diferentes formas. Deve ser alguma coisa com corrente, então, porque a motosserra também tem uma corrente, né? Chainsaw. Tanto que existem imagens que são podem ter mais uma classe, certo? Tanto que uma das formas de avaliar o ImageNet, a classificação, na verdade, não é se o modelo classifica em uma classe correta, é se dentre as 5 maiores classes que o modelo associa ao maior score, tá a classe que deveria ser a correta ali. Ou seja, basta que o modelo, dentre os 5 maiores scores, contenha a classe que era para ser, né, a imagem. Mas mesmo considerando o top 1, tem um keyboard com teclado também. Em geral, a gente chama isso do top 1, a acurácia top 1 é essa, né? Se o maior score do modelo é justamente a classe que deveria ser daquela imagem, e tem a acurácia top 5, que é se o modelo consegue identificar entre as 5 maiores scores naquela classe. Essas duas mais normal, né? Top 1 e top 5. E tem, acho que no próprio artigo do ImageNet eles fazem uma análise dos datasets das classes mais difíceis. Centro de entretenimento. Na verdade é uma sala aqui, um caminhão de lixo, máscara de gás. Uma classe que pode ser útil, né, na questão de identificação de máscaras. Mas, enfim, tem classes que vão ser mais difíceis, outras mais fáceis, tem de tudo quanto é tipo. Então, o modelo pré-treinado aqui, como eu falei, hoje em dia, muitos modelos alcançam ali 85%, 90%. Uma ResNet 50 ou 101 está ali entre os 80 e pouquinhos por cento nesse dataset. E aí, justamente, se você tem um modelo que foi treinado nesse dataset, tem mais umas coisas que eu tenho que mostrar aqui. O ImageNet, o legal dele é que as classes, inclusive, são uma hierarquia, usando o WordNet, para quem conhece. Então, aqui tem a árvore de hierarquia do ImageNet. As folhas aqui são as classes do ImageNet. E aí você tem as superclasses, superclasses. Então, por exemplo, uma superclasse é cachorro de caça, cão de caça. Né? Aí tem diferentes raças de cão de caça. E aí, para diferentes raças, tem subtipos ali. Então, você tem animais domésticos, cachorro, gato, animais, é uma outra superclasse. Então, você tem toda uma hierarquia, é um dataset extremamente, se for um negócio extremamente trabalhoso para o pessoal criar isso daqui, durou anos, na verdade. E aí eles criaram essa hierarquia e classificaram umas imagens em várias folhas dessa árvore. Tem a hierarquia máquina, computador, enfim. Por isso, o modelo pré-treinado nesse dataset é esperado que, se você quiser aplicar ele em imagens naturais, esse modelo vai tender a funcionar razoavelmente bem. E é isso a ideia de transfer learning, né? Você pegar o modelo que já foi treinado e transferir esse modelo para aprender um novo dataset. E se a gente quiser carregar um modelo pré-treinado do PyTorch, lembrando, o ResNet 18, ele só vai criar arquitetura, como eu falei, vai criar as camadas de convolução, com filtros aleatórios, com valores aleatórios. Mas o que a gente pode fazer é passar o parâmetro aqui para a função ResNet 18, por exemplo, passar um parâmetro de pesos. E é meio confuso, mas a gente tem que importar esses pesos também dos modelos do Torch Vision. E aí o peso default é o que foi treinado no ImageNet. Então a gente faz isso, do Torch Vision.models, a gente importa a arquitetura e os pesos. E aí, na hora de criar a arquitetura, a gente passa para ela como parâmetro os pesos. Então, o que ele vai fazer, essencialmente, eu até pus aqui, né, ele vai baixar os pesos ali de alguma URL, vai criar a arquitetura,
e vai dar um load state dict com os pesos da arquitetura. E aí você vai ter um modelo que foi pré-treinado ali naquele dataset ImageNet, que é extremamente completo, né? Que aí você tem que pôr em modo eval, de evaluation. E os pesos que a gente carrega, ele tem esse atributo aqui, meta, category, categories, que vai ter justamente quais categorias aquele modelo foi treinado, que como é o ImageNet, você tem 1000 categorias aqui, 1000 classes, que é justamente lá o Goldfish, tubarão branco, tubarão martelo e assim por diante. Você tem todas as 1000 classes aqui. E ele também tem informação sobre as transformações que foram usadas para treinar esse modelo de ImageNet. E as transformações, a normalização e o resize, bom, mas não são tão importantes aqui para a gente. Então, para refinar o modelo, o que a gente pode fazer? Basta a gente definir de novo um dicionário de parâmetros ali do treinamento. A gente carrega o modelo, só que ao invés de carregar um modelo aleatório, a gente passa o parâmetro weights, e aí a gente vai ter um modelo com os pesos treinados no ImageNet. A gente ainda tem que substituir a última camada, porque a gente precisa classificar em 2 classes, certo? Então, a última camada, a gente vai criar uma camada aleatória aqui, para substituir ela. E aí, se a gente pôr o modelo para treinar, dá para ver que o modelo logo de cara já tem uma loss bem baixa, uma acurácia praticamente 1 já na primeira época. Porque, inclusive, o ImageNet ele contém imagens de cachorros e gatos. E como o nosso dataset de cachorro e gato, o modelo já sabe, em grande parte, como classificar essas imagens. Dá para ver que só no comecinho ali, principalmente porque a última camada ali é aleatória, né? No comecinho ele erra um pouco, mas aí depois já converge para uma acurácia muito alta. Isso aqui demorou 12 segundos, 19 segundos para treinar. Ao invés dos 30 minutos ali de treinar o modelo do zero, a gente tem aqui 20 segundos só. Então, se o nosso dataset que a gente quer classificar tem imagens parecidas com as imagens do ImageNet, com certeza sempre vai ser útil a gente usar o modelo pré-treinado. Se o dataset for muito diferente do ImageNet, por exemplo, imagens médicas, aí já fica uma pergunta, né, se é útil ou não. Em geral, é útil já ter o modelo pré-treinado, porque você tem que iniciar o modelo em algum momento, de alguma forma, né? Então, ao invés de iniciar ele aleatório, você pode já iniciar o modelo já treinado no dataset. Então, é uma diferença bem grande quando você consegue fazer o transfer learning, né? É muito mais rápido ajustar o seu modelo para os seus dados. Ficou claro, pessoal? E para isso é só isso, né? Carrega a arquitetura com os fios. César, eu não sei se o senhor preparou isso, mas é legal mostrar aquela coisa de congelar as camadas da frente e você copiar só as primeiras, né? Isso, está aqui embaixo. Ah, tá. Pessoal, é justamente o que o Matheus falou. Aqui a gente está fazendo transfer learning, só que a ideia é eu crio o modelo e treino o modelo inteiro. Eu refino o modelo no meu dataset. Mas pode ser, essa ResNet 18 dá para refinar ela inteira, né? Mas imagine que eu tivesse um modelo maior ainda. Pode ser que eu tenha um modelo bem grande, com muitos parâmetros. E a ResNet 18 no ImageNet, acho que a acurácia dela é 70%, mais ou menos. 69%, se eu não me engano. Então é um pouquinho mais baixo. Mas se eu tiver um modelo muito grande, e como a gente já viu na aula passada também, em geral as camadas iniciais do modelo, elas tendem a estar mais preocupadas em detectar bordas, detalhes em pequena escala. E esses detalhes, muitas vezes, vão ser os mesmos em diferentes datasets. Você sempre vai querer detectar bordas ou coisas retas, contraste de cor. Então, pode ser que você não queira, né? Você não precisa necessariamente refinar todo o modelo. Você pode refinar somente algumas camadas do modelo, se você quiser. E uma forma de fazer isso, eu mostro aqui nessa célula, a gente pode carregar o nosso modelo de novo, trocando a última camada. E o que você pode fazer? O modelo do PyTorch ele tem esse método requires_grad. Se você for falso aqui, significa que nenhum parâmetro do modelo vai calcular gradientes. Então, você não vai treinar esse modelo. Mas aí você pode ir lá na última camada, o nome da última camada é FC de Fully Connected.
Na última camada, você põe o requires grade igual true e treina o modelo. Aí o que vai acontecer aqui é que todas as camadas, exceto a última, elas vão estar congeladas, não vai alterar o parâmetro dela, mas na última camada é só que vai ser calculado os gradientes e você vai atualizar os pesos da última camada apenas. E a gente vê que justamente só treinando a última camada, né, refinando a última camada do modelo, também se chega a uma acurácia ali, praticamente 100%. E treina até mais rápido, em torno de 12 segundos só. Não foi tão mais baixo do que treinar o modelo inteiro com 19 segundos, porque tem a parte inicial ali de carregar as coisas, importar as classes, inicializar vários algoritmos. Se fosse um treinamento mais longo, com certeza é muito mais eficiente, né? Muito menos custoso treinar só a última camada do que treinar o modelo inteiro. E uma estratégia é isso. Você dá um required grade igual a false, que aí não vai calcular o gradiente de nenhuma camada. E aí, para as camadas que você quer treinar, você pode ir lá e para cada camada põe o required grade igual a true, para indicar que para aquela camada, naqueles parâmetros, você vai querer calcular os gradientes. E aí o script de treinamento é idêntico. Porque lembrando, o script ele vai calcular os gradientes e atualizar os parâmetros. E os parâmetros que não calcularem os gradientes não vão fazer nada, vão ficar ali parados. Ficou claro isso, pessoal? Sim, sim. Aí, no caso, é útil as primeiras camadas de uma rede pré-treinada com o ImageNet, ela pode ser usada em vários outros problemas, né? Por conta dessa generalização. Isso. A gente já até viu ali na aula passada, nessa questão, né? Que as camadas iniciais, elas estão mais voltadas para a detecção de contrastes, contornos e coisas do tipo. E não tanto com os objetos em si do dataset, específicos do dataset. Então, a tendência é que essas camadas iniciais, mesmo que você refine em um outro dataset, elas vão continuar a mesma coisa, porque elas estão detectando detalhes em pequena escala. Só as camadas finais que realmente se respondem a, por exemplo, cachorro, pessoa, bicicleta e coisa do tipo. Então, muitas vezes é útil refinar só as últimas camadas. Dá para fazer isso de forma mais completa, certo? Você faz um loop para cada camada do modelo, e aí, dependendo da camada, você põe o required grade igual false ou true. Aqui eu fiz um exemplo bem simples, só de treinar a última camada, mas dá para escolher qual camada você quiser para treinar. Quais camadas, né? E ainda uma outra estratégia. Professor, como você mostrou ali que dava para ver o que cada camada aprende e tira nas notas de aula, dá para pegar o que um modelo aprende, por exemplo, algo específico que o modelo aprende, passar para outro modelo, que nem classificar uma classe em específico? Você sabe que tais camadas estão sendo específicas para aquela classe e aí usar aquilo? Isso, sabe, tinha uma camada ali, acho que era a camada 5, né, tinha algumas imagens de cachorro e tudo mais, a 4, né, no caso, supor que quer pegar o conhecimento de classificar cachorro. Dá para fazer uma análise de camada a camada, dividir o que um modelo aprende e pegar coisas específicas? Isso é uma coisa possível. Tem algum pessoal que já viu esse tipo, fez testes com esse tipo de coisa. Você tem especialmente detectores de contornos ou detectores de certos tipos de curva, mas não é tão comum, sabe? Daria para fazer, certo? Você sabe que esse filtro está respondendo quando tem um cachorro na imagem, então ele é um tipo de um classificador. Né? O único problema é que você não tem certeza, por exemplo, que esse filtro aqui que está respondendo a cachorro, será que ele está respondendo somente cachorro marrom ou qualquer cachorro, sabe? Então, você pode ter esse tipo de problema, né? De repente, o filtro, você não sabe exato, tem uma interpretação do que ele está respondendo, mas você não sabe exatamente se realmente ele está sendo um bom detector daquela classe, sabe? É muito difícil de analisar por conta da combinação, né? Cada coisa que é reconhecida por uma rede é uma combinação de muitas camadas e filtros. De repente você tem um filtro que detecta cachorro marrom, um outro cachorro branco,
Só que aí esses dois são combinados para você detectar cachorro. Então é meio chatinho, assim. Possivelmente você conseguiria extrair só aquela ativação e refinar o modelo só para aquilo, tá? Mas não é muito comum. Entendi. Isso, até o que o Matheus falou, leva a outra pergunta que eu queria fazer. Você falou que dava para pegar as camadas anteriores, né, e treinar só a última. Só que como o modelo ele é tipo, várias camadas em sequência, né? Pode acontecer de você pegar as camadas da rede como um todo e deixar para treinar a última e como que era o termo que você tinha usado? A modelagem que a rede faz, né, ao longo dela dos dados para depois classificar no final não fazer sentido para uma camada linear? Ou tipo, Você tenta não dá. refinar. Pode acontecer. Digamos que se o seu dataset for muito diferente, digamos que eu tenho lá um dataset que eu quero detectar tumor em imagem de ressonância magnética. E de repente eu vou tentar refinar só a última camada, sabe? Isso pode não funcionar muito bem, porque realmente as outras camadas elas estão extraindo atributos que são úteis para imagens naturais, cachorro, gato, bicicleta e tudo mais. E aí pode ser que você não consiga uma acurácia muito boa treinando só uma camada. Mas eu só testando realmente para ver se é isso mesmo. Aqui, eu não sei se eu coloco aqui, mas eu coloquei, César, aquele artigo do meu mestrado que eu referenciei na dissertação. Não é completamente o que foi o Carlos que falou. Eu só ouvi a voz dele. Foi ele. Foi o Carlos. Isso, Não foi exatamente o que ele queria, mas tem esse artigo legal. Né? É uma revista online que mostra as imagens que mais excitam uma ativação. Aí você tem essas imagens legais que é tipo uma outra visualização para essa imagem que você já colocou. Esse artigo é muito legal. Esse artigo é bem massa e eu gosto bastante dele. Eu acho muito legal essa ideia dessa revista online também, que você pode mexer. Isso aqui é uma outra forma de tentar interpretar os filtros da rede, né? Você otimizar a imagem para achar a imagem que dá a maior resposta possível de um dado filtro da rede. Então, você realmente identifica, tipo, certos filtros que vão responder a coisas que parecem uma cara de cachorro aqui, um focinho de cachorro, né? Logo, é uma coisa, tanto que o pessoal chama de deep dream, né? Que é quase como se fosse um sonho ali. Mas é uma outra forma, é um problema em aberto e tem um monte de trabalho sobre isso, né? Inclusive, aqui justamente esse artigo fala as duas formas que você tem de tentar interpretar uma rede, né? Usando regiões da imagem que mais ativam o filtro, ou otimizando a imagem para ativar o máximo o filtro da rede. E ele é bem antiguinho também, 2017, deve ter coisa melhor aí. Eu nunca mais pesquisei sobre isso. Eu, honestamente, acho que atualmente ainda, para interpretação de rede, acho que esses dois métodos são os mais úteis, sabe? Tem métodos de saliência que também mostram as regiões das imagens que foram mais relevantes, mas para interpretar se um certo filtro, que tipo de padrão ele responde, né? Acho que esses métodos são atualmente ainda bem... É bem legal. Tem um artigo dessa série aí, desses mesmos autores, que faz exatamente o que o Carlos falou ali, eu acho que ele faz no detector de curvas, se não me engano. Né? Ele pega um pedaço da rede que é ótima para curva e aplica numa imagem e ela separa a região que parece uma curva. Eu vou dar uma olhada depois. bem legal o artigo, bem legal mesmo. Eu só não entendi esse processo de otimizar a imagem para ativar o filtro. Como assim ativar melhor um filtro, achei? Tem essas diferenças de ativação? Isso, porque quando você processa uma imagem por uma rede, né, os filtros em cada camada eles vão responder de forma diferente àquela imagem. Por exemplo, justamente o filtro, deixa eu mostrar uma material. Aqui seria mais em relação a ReLU, essas coisas que passam melhor pelo filtro e aí a informação fica? A ideia é que, tipo, imagine que você tem esses vários patches aqui e você passa na sua rede esses patches. E aí cada filtro ele vai dar uma ativação diferente para cada um desses patches, certo? Ele, por exemplo, filtro número 7 da terceira camada.
quando ele for fazer a convolução ali com esse patch, ele vai dar uma resposta. E você pode encontrar qual o patch que tal que o filtro deu a maior resposta possível, dentre todos os patches que você tem no seu dataset. Isso quer dizer que aquele filtro, por exemplo, o filtro aqui, ele está respondendo de forma mais acentuada quando a sua imagem tem alguma coisa circular no meio. Aquele filtro dá uma resposta mais alta. Tá? Então, é exatamente isso que você pode fazer também. Ao invés de você passar as imagens do dataset, você inicializa uma imagem aleatória e faz uma otimização mesmo. Você pega essa imagem, põe um atributo lá, requires grade dela como true, e aí você faz uma descida de gradiente, mudando os valores dos pixels. É como se os pixels da imagem fossem parâmetros. Você muda os pixels da imagem para maximizar a ativação daquele filtro, dar a maior resposta possível. Ainda está difícil de entender. Maior em relação ao quê? É que você meio que inverte o problema, né? Acho que seria uma coisa, acho que é um modo legal de... Por exemplo, quando você tem um filtro de borda, né? Você aplica uma imagem que tem bastante borda, o valor médio vai ser maior, né? Que uma imagem que tem poucas bordas. É a mesma coisa, só que ao invés de você... Né, ao invés de o filtro você deixa fixo, né? E você realmente treina, assim, entre aspas, né? Você procura uma imagem ali que vai dar o maior valor de ativação. Aí, geralmente, a imagem ela é confusa, né? Mas... acho que então seria, tipo, maior em relação à imagem final depois de passar aquele filtro. Valores de pixel mesmo, assim, maiores. Ou é alguma métrica, algo do tipo? Não, é o valor mesmo de resultado da convolução. Entendi. Dá para fazer média também, né? A média acho que é interessante, né? Média. Você pode tirar a média dos valores, mas assim, é literalmente a resposta do filtro ao patch. É muito louco. Entendeu? Um exemplo em pequena escala, né? Digamos um filtro tipo de Sobel, né? Digamos que por algum motivo na sua camada você tem um filtro que é uma coisa assim, né? Menuzinho, zerozinho, zerozinho. Isso aqui é um filtro que tipicamente vai detectar bordas, que é praticamente uma derivada, né? Responde positivamente para valores na direita e negativamente na esquerda. Então, quando você tiver uma coisa que vai, por exemplo, do preto para o branco, isso aqui vai dar um valor alto, certo? Não. Preto para o branco nessa variação horizontal. Então, isso aqui seria um detector de retas verticais, em pequena escala, né? 3x3. Digamos que você tem esse filtro numa camada ali, você pode criar uma imagem com valores aleatórios do zero, por exemplo. Só que você põe lá o require grade igual true aqui. Não pode. Porque são tensor, né? E tudo mais, blá blá. E aí, justamente, você vai otimizar os pixels dessa imagem para quando você multiplicar ela por esse filtro, o resultado vai dar o maior valor possível. Então, a tendência vai ser essa imagem justamente virar um padrão tipo branco-preto, preto-branco, porque é o que vai maximizar a resposta do filtro. Entendeu? Entendi sim. Só de curiosidade, então, mantendo esse contexto de interpretar a rede, daria para otimizar um modelo, uma imagem para o modelo inteiro, então, para tentar entender, tipo, o modelo como um todo? O modelo como um todo, não sei se daria alguma coisa. Você poderia otimizar em relação a uma classe, por exemplo. Porque o modelo inteiro, não sei se alguém já fez isso. Que aí você vai ter a maior resposta para todas as classes. Isso seria meio estranho, porque a resposta do modelo é para uma das classes que você treinou ele, sabe? Sim. Em relação a uma classe. Isso, perdão, seria em relação a uma classe só, né? Porque não faz sentido ter uma imagem para todas, né? Que é uma classe. Eu acho que vai acabar sendo... Tem muita chance de acabar sendo uma imagem toda branca, né? Por exemplo, porque você tem uma imagem com
a especificidade alta ali e a sensitividade também. Pra branca. E essa parte de interpretação é extremamente relevante atualmente, né? Que é um dos grandes problemas de redes neurais. Ninguém consegue entender direito o que está acontecendo dentro de uma rede. Então, é um problema bem em aberto. Mas, só para falar uma última questão, uma última forma de refinar o modelo, a gente viu, então, uma forma de pegar o modelo pré-treinado e só refinar ele inteiro para um dataset, refinar só a última camada, né? No PyTorch também é possível você definir grupos de parâmetros em que você refina aquele modelo com diferentes taxas de aprendizado. E você faz isso dessa forma aqui, né? O otimizador, o SGD, ao invés de passar igual a gente estava fazendo, né? Model of parameters, a gente estava fazendo assim. Você pode, na verdade, também passar um dicionário de grupos de parâmetros. Então, por exemplo, eu tenho um grupo aqui com os parâmetros da última camada, em que eu defino uma taxa de aprendizado de 0,01, e um dicionário com os parâmetros da camada do estágio 3 ou 4. Lembra que a ResNet ela tem 4 estágios, né? Que são as diferentes resoluções que ela processa. Layer 1, Layer 2, Layer 3, Layer 4. Então, você pode passar o 3 e 4 com uma outra taxa de aprendizado. E, inclusive, também, se você fizer isso daqui, que acho que eu deveria ter feito antes, só que ele vai criar justamente um otimizador em que a última camada vai ser mais treinada, digamos, vai ter uma taxa de aprendizado maior, vai variar mais. O estágio 3 e 4 vão ter uma taxa de aprendizado um pouco menor. E os demais, né, as primeiras camadas, vão ter uma taxa de aprendizado zero, que é como se elas estivessem congeladas também. Elas não vão ser treinadas. Então, você consegue variar a taxa de aprendizado dependendo da sua camada, do seu parâmetro, e aí refinar o seu modelo. É claro que com esse caminho confuso, né, qual que é a variação ideal e tal. Mas, se você tem um modelo muito grande, é uma coisa que pode ser útil investigar, né? Você só treina a segunda metade, digamos, do modelo, mas também com taxas de aprendizados diferentes e ver o que funciona melhor, né? Ok? Então é isso aí. Essa ideia de transfer learning ajuda muito, como eu falei, com o dataset parecido. Você vai já ter uma acurácia muito alta. E na questão de segmentação, né, de classificação, era isso. Para classificação, quase sempre é útil a gente usar um modelo pré-treinado no ImageNet. Hoje em dia é comum achar modelos pré-treinados no ImageNet 21K, 22K, que é aquele modelo de 14 milhões, aquele dataset de 14 milhões de imagens com 21 mil classes. E você imagina, se o ImageNet com 1000 classes já tem umas classes tão específicas, com 21 mil classes, sei lá, deve ter umas classes muito loucas ali, realmente específicas, né? Professor, na área de biomédica e biomedicina, tem algum modelo pré-treinado ou é só esse o ImageNet, a imagens naturais, que é o mais disseminado? Nessa área, não tem tanto tipo, modelos universais ou datasets universais, porque a questão não é nem o modelo, é o dataset em si, né? O ImageNet é meio quase universal atualmente para pré-treinar o modelo. Nessa área médica, especialmente quando você tem muitas tarefas diferentes, você em geral não tem um dataset específico que o pessoal usa, então é muito dependente, sabe? Autores específicos de papers ou empresas específicas, você não tem um modelo geral. Bem recentemente foi lançado o tal MedSen, que é para segmentação, né? Que é um modelo treinado, acho que mais de 1 milhão de imagens médicas, se não me engano. Não lembro o número de imagens. Mas é tipo 1 milhão de imagens médicas. Ele é bem recente, então nem sei o quão útil ele é realmente, 8 meses atrás. Mas não tem um padrão ainda, muito claro. Como tem o ImageNet de imagens naturais. A maioria dos problemas é tem pouca imagem, né? Meia dúzia de imagens, aí você treina. E muitas vezes varia as imagens dependendo do equipamento, sabe? Então, não tem algo universal.
O pessoal ainda muitas vezes usa o modelo pré-treinado no ImageNet mesmo e aí refina no dataset, mesmo se for médico. Beleza? Beleza. Então, de classificação, é isso. E aí, no restante da disciplina, né, a gente vai ver as mesmas ideias de treinamentos de modelos de rede, só que para diferentes tarefas. Então, a gente vai ver sobre segmentação, a sequência, depois autoencoders para remoção de ruído, e questão de processamento de texto e imagens, geração de imagens, vão ser só diferentes tarefas. E a gente vai basicamente mudar as arquiteturas que estão sendo treinadas e às vezes um pouco o critério ali de segmentação de qualidade. Mas o processo geral vai ser esse daqui. E eu não vou começar a segmentação hoje, porque tem várias coisas que a gente vai ter que ver. Mas segmentação vai ser uma questão, um assunto bem interessante. E eu acho que quem quiser, acho que é útil dar uma olhada numa imagem que tem aqui. Que a gente vai criar um modelo para segmentação que vai ser razoavelmente complexo. Tem uma imagem também razoavelmente complexa. E é útil. Quem quiser já se adiantar, dá uma olhada nessa imagem, tentar entender o que está acontecendo aqui, sabe? Porque a ideia vai ser a gente pegar um codificador qualquer, modelo de classificação, pegar ativações intermediárias do modelo e usar elas para gerar uma segmentação de uma imagem. Mas aí a gente vai ver na semana que vem. Vou parar de gravar. Bom, mas alguma dúvida, pessoal, em relação ainda à classificação? Por mim tá ok. Parar